Olá pessoal, estamos de volta com a segunda parte do podcast referente à campanha de Janeiro Branco, que tem como tema Não Te Julgo, Te Ajudo. Doutora Fernanda, agora pensando numa visão relacionada com o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, a liderança, como você vê que pode ser construído um ambiente seguro para que o trabalho aconteça de uma forma onde não adoeça o colaborador? Como é que você pensa nesse contexto? Acho que a gente pode começar falando primeiro do que leva, né, nesse ambiente corporativo, o que gera tanta ansiedade. Então, como eu relatei a minha experiência prévia com a residência, né, e o adoecimento, quais foram ali fatores principais, né, e os quais devem estar sempre acendendo uma luzinha vermelha aí num colaborador que possa estar em dúvida se está trazendo, né, se precisa de ajuda ou não, se está apresentando algo que seja natural ou não. Acho que a gente está inserido num ambiente, isso de trabalho em geral, tá, de forma generalizada, que muitas vezes existe sim uma sobrecarga de trabalho, né, as demandas, elas são inúmeras, muitas vezes ao mesmo tempo, então as multitarefas, e isso pode sim aumentar o estresse, levar ao esgotamento físico e mental. Associado a isso, acho que a gente cria expectativas muito altas, né? Às vezes a gente tem prazos muito curtos, ou a gente mesmo se determina prazos impossíveis de serem cumpridos, levando a uma grande tensão, frustração. Às vezes trabalhar em equipe não é lá algo tão fácil, tão simples. Então, às vezes, desentendimentos dentro da equipe, né, seja com colegas ou com a própria liderança, isso também pode gerar um ambiente mais hostil. E aí, dentro disso tudo, o líder ele tem um papel fundamental. É essa pessoa que ela precisa estar fortalecida e empoderada para poder manejar a situação de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Não sei se leve seria a palavra adequada, mas o que né, uma boa liderança, uma liderança saudável pode fazer para ajudar esse colaborador a enxergar situações adoecedoras ou situações que possam vir a ser desafios para um futuro e que isso acabe virando um aprendizado. É super importante que eles estejam dispostos, né, a fazer feedbacks que sejam construtivos, né? É preciso ser específico. Você tem que tentar equilibrar ali pontos positivos com áreas de melhora. O ideal é que a gente evite ao máximo julgamentos pessoais. A gente precisa se concentrar nas ações daquele colaborador. Propor caminhos concretos que possam ajudar a reduzir a ansiedade dele. Talvez sugerir uma forma, né, de aprimorar uma determinada habilidade pode ser uma ajuda. Ter ali, criar dentro da equipe um ambiente mais seguro para falha, compartilhando seus próprios erros, permitindo, né, incentivando ali uma cultura de vulnerabilidade, também é super importante. Permitir que exista uma experimentação, mesmo que existam erros no caminho, né, até porque errar é uma etapa do processo ali da inovação. É claro que a gente está falando de erros controlados, né? Pelo amor de Deus, a gente está na área da saúde, ninguém está falando em errar com a vida do paciente, pelo amor de Deus. Promover essa cultura de aprendizado continuado, então estimular o teu colaborador a fazer um determinado workshop ou um curso que possa fazer com que ele agregue conhecimento para a realização do trabalho dele. Incentivar essa colaboração e diversidade de ideias, né? Tentar não diminuir aquilo que o outro tenta trazer como uma possibilidade. São questões e comportamentos que são muito esperados e agregadores de uma liderança, né? A gente precisa entender que
Esse ambiente de apoio faz com que os desafios eles se tornem degraus para o aprendizado, para o desenvolvimento individual e profissional. É muito difícil estar nessa posição. A gente também erra, a gente tem dificuldade de se comunicar muitas vezes, a gente mistura em determinados momentos a parte pessoal com o profissional, mas é preciso tentar manejar a administração dessas pessoas de uma maneira que o todo se beneficie. Ótimo, doutora. Juliana, em relação à questão da alimentação, parte dos colaboradores nós temos refeitório, e outros colaboradores não temos essa opção, aí geralmente restaurantes próximos do local de trabalho. Como que é possível que esse colaborador consiga administrar a sua questão alimentar e essa alimentação, e como que ela pode influenciar no desempenho das atividades do dia a dia? A alimentação no trabalho, ela é extremamente importante para a produtividade desse colaborador, rendimento dele, né? Ele faz com que tenha uma gestão do estresse, o humor, né? É um momento de socialização desse colaborador, porque é a hora que a pausa dele, né? Com os colegas de trabalho, então é importante. Ajuda também, dependendo de se for uma alimentação saudável, uma qualidade desse sono. Então, por exemplo, o colaborador que se alimenta e passa 1 hora, está morrendo de sono. Provavelmente se alimentou de uma forma errada até aquele momento, né? Então, é o que eu falo, olha, o carboidrato, comeu muito carboidrato simples, né? Açúcar, enfim. Por quê, gente? Porque é aquilo que eu falei no começo, né? O combustível do carro. Você pôs o combustível errado, vai dar ruim. Então, a alimentação, as empresas, elas precisam olhar para aquele ambiente, para o refeitório, onde a maioria dos colaboradores realizam as refeições, porque ali é o ponto-chave aonde você está oferecendo a alimentação para o colaborador. Então, uma alimentação saudável, ter alimentação saudável, né? Oferecer o saudável para o colaborador, e ele vai fazer disso um hábito, e isso vai melhorar o seu rendimento e a produtividade no trabalho. E eu sempre ensino durante as consultas como fazer as refeições intermediárias, então evitar longos períodos em jejum. Tá? Isso vai gerar uma compulsão alimentar, ativa a ansiedade para quem já tenha lá, está lá no fundinho guardada essa ansiedade. Então, tem que ter lanches intermediários saudáveis, se alimentar de uma forma saudável no trabalho. Mas então, peraí, no ponto de vista prático, deixa eu fazer meu raciocínio aqui para que eu possa entender também. Por exemplo, a pessoa vai no refeitório do hospital que ela está trabalhando, por exemplo, e geralmente tem aquela parte como se fosse um self-service de restaurante, onde tem geralmente a salada primeiro, depois vai para os carboidratos e por último para a proteína, né? Geralmente é assim que é a disponibilização fazer o prato voltado com o olhar de botar um maior volume de saladas e legumes antes de chegar no carboidrato, por exemplo, seria uma estratégia. Outra condição é levar uma fruta para o dia a dia do trabalho, para naqueles intervalos a cada 2, 3 horas a pessoa poder ter à disposição um alimento saudável, ou um suco de fruta, alguma coisa nesse sentido, para tentar deixar ela no radar e evitar que ela vá, por exemplo, numa lanchonete mais próxima, pegar um salgado ou pegar um chocolate. O que você vê do ponto de vista prático do dia a dia? Aquilo que a Ana falou é muito interessante. Quando você decide mudar e ter uma qualidade de vida, você pode e consegue. Eu sempre falo, como montar um prato? 50% do seu prato, salada, legumes. Metade dele. A outra metade tem que ter a proteína, né? Você pode comer arroz e feijão? Pode comer arroz e feijão. O que é interessante evitar? O açúcar, tá? Porque o açúcar, primeiro porque gera, né, uma resistência à insulina e isso ativa
receptores, né, de ansiedade, depressão, tal, mas ele gera um sistema de recompensa. Então a pessoa toma, né, foi chamada a atenção antes de almoçar, tem o docinho, evita o açúcar após as refeições. Porque, gente, seu corpo, você está ensinando o seu corpo. É o sistema de recompensa. Tá? Então você vai, come o açúcar. Da próxima vez que você estiver cansado, o seu corpo vai levar você a comer o açúcar, porque ele quer aumentar a sua dopamina muito rápida. Então você aumenta a sua dopamina, só que cai. E a hora que cai, vai te deixar para baixo, né? Vai dar hipoglicemia. Gente, isso é o sistema de drogas ilícitas, tá? Mais conhecida como a cocaína. É o mesmo caminho que ela faz. O açúcar faz. Então, assim, muito cuidado com esse excesso de açúcar, principalmente após as refeições. Lanches intermediários. Por que depende de cada pessoa, doutor Fernando? Porque tem pessoas que não podem levar. Mas as que podem, sim, eu sempre falo, ou uma fruta, castanhas, então, é fácil de você carregar, né? Tem iogurtes em algum lugar que você pode acondicionar, ter geladeira, é uma opção. Então, ter lanches intermediários saudáveis entre as refeições, frutas secas, né? Tem aquelas frutas, banana seca, banana passa, também ajuda. Então, nós temos opções para que não fiquem longos períodos em jejum, porque isso também gera ansiedade, também gera compulsão alimentar. Agora, em casa, existe só um segredo, é planejamento. Planejamento e rotina. A alimentação saudável, ela pode ser feita tanto no trabalho como em casa. Quantidade, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas a qualidade, alimentos de verdade, isso ela vai poder comer tanto no trabalho como em casa, tá? Outra coisa importante é faça pausas, muito importante. Por quê? Porque as pausas, quando você está em frente à tela, bloqueia o sistema fome e saciedade. Então, quando você sai da tela, aí o seu corpo começa a falar, olha, você não comeu, e você não vence aquilo, é a fome emocional. Tá? Então, tem que fazer pausas, levanta, não tenha doces, biscoito, bolacha, sorvete, tão fácil para você. Eu não consigo parar porque eu tenho reunião em cima de reunião. Tudo bem, então já leva. Você já faça o seu kit de alimentação para você levar, né? Então dá alarme no teu celular. Agora é hora de você comer sua banana. É hora de você levantar para tomar uma água. É hora de Além você ir da ao banheiro. hidratação, né, doutor? Eu ia falar agora, hidratação. Além da hidratação. Então, precisa ter um planejamento. É trabalhoso? É, mas mudar hábito e mudar alimentação é trabalhoso no começo. Não tem jeito, né? Então, a pessoa vai lá, pega a bolacha, come, senta e fica ali. Então, não é legal. Até intestino muda, né, a forma de evacuação. Então, tudo isso está ligado. Maravilha. Eu vou pedir, a gente está próximo do encerramento, mas eu vou pedir para a Ana, para a doutora Fernanda, para a Juliana, se vocês puderem, uma de cada vez, ou até uma conversando junto com a outra, me trazer um pequeno resumo a respeito do estresse, da ansiedade e práticas do dia a dia que possam auxiliar. Um breve resumo, só para a gente poder fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. Pode ser? Claro. Vamos lá, Ana? Vamos lá. Então, estresse e ansiedade podemos ter, né, de uma forma crônica ou em algum momento crítico. Estamos aí vulneráveis, isso pode acontecer. Não tem como a gente se blindar 100%, mas eu acho que algumas atitudes, algumas posições, algumas escolhas que a gente faz pode nos distanciar, né, desses acontecimentos. Pensando aqui, em primeiro lugar, nessa nossa posição de colegas de rede e todos os outros colegas que vão nos escutar, né? Eu acho que qualidade de vida passa por escolhas que fazemos. Já falamos aqui de várias formas diferentes, de coisas que nos aproximam da nossa melhor qualidade de vida. Em relação à alimentação, hábitos saudáveis, né? De investir no autocuidado e tantas outras coisas. Mas eu acho que, principalmente,
é a gente conversar com a gente mesmo todos os dias e falar: o que eu quero ser mesmo? Ah, quero ser feliz. Então, no meu ambiente de trabalho, quando alguma coisa estiver acontecendo que está me distanciando dessa meta, desse meu objetivo, como é que eu tenho reagido? Eu tenho buscado soluções, eu procuro as pessoas para conversar, eu sou cuidadoso com o meu falar, com o meu tom de voz, né, com o meu vocabulário. Eu realmente assim acredito que através da minha liderança, da minha coordenação, eu vou melhorar a minha condição de trabalho. Eu realmente me reconheço, né, como uma engrenagem, como uma das peças de uma grande engrenagem que faz tudo acontecer, para lá na ponta chegar, por exemplo, para o paciente, né, o nosso melhor. O que eu tenho feito me aproxima do que eu entendo que é a minha melhor versão ou me distancia. Então, eu acho que essa vigilância, não como uma forma assim persecutória, como mais uma cobrança, mas como um cuidado, né? A gente se sentir orgulhoso de quem é, do que faz, né? A gente sabe quando a gente está mandando bem e muitas vezes a gente tem vários sinais quando o caminho também não está adequado, né? Então, acho que a gente buscar sempre a nossa melhor versão, escolhendo ser feliz, buscando o equilíbrio, contando com auxílio, contando com apoio e entendendo que a gente faz parte de uma equipe, né? A nossa rede, né, a Rede Santa Catarina, oferece para os colaboradores caminhos para onde a gente direcionar as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, né? O que potencialmente pode nos colocar diante de um quadro de estresse, de ansiedade. Então, acho que a gente ter essas informações, saber que isso existe, saber qual é o canal, como chegar, né, até essas ajudas, é importantíssimo. E óbvio, né, gente, respeito, empatia, reciprocidade, resiliência, investir numa boa comunicação, escolher ser uma pessoa agradável. Quando eu falei anteriormente da gente que eu escolhi me presentear com coisas que me causam prazer, eu acho que isso me torna uma pessoa mais positiva, mais alegre, mais interessante de conviver com outras pessoas, mais agradável. Então, acho que a gente tem que se perguntar também, o ambiente que eu estou, ele está agradável? Ele está suficientemente agradável? E minha participação? O que eu tenho feito no que depende de mim, da minha postura, do meu comportamento, né, para contribuir para essa qualidade aí, pensando no ambiente de trabalho. Então, ser feliz, a vida cada vez me convence mais que é também escolha. Qualidade de vida tem a ver com o equilíbrio que a gente faz entre tantas coisas, né, essa diversidade de fatores que compõem a nossa vida. E a gente escolhe equilibrar isso de uma forma otimizada ou não. A minha experiência profissional me diz isso, os pacientes me dizem isso todos os dias. E os meus colegas, né, que sobrevivem oferecendo um trabalho de qualidade num ambiente assim tão desafiador como o hospital que é referente à oncologia, também me dizem que a gente ser feliz, otimizar o uso do nosso tempo, otimizar a nossa qualidade de vida é escolha. A gente pode fazer isso com mais facilidade, com mais dificuldade, mas sempre vai ser uma escolha. Comportamentos e hábitos nós Perfeito. criamos, nós fazemos, né? E isso já é um hábito, mas você pode mudar, né? Você é responsável por isso. A alimentação ela pode ser uma forte aliada na sua saúde mental, mas não é só a alimentação, são os hábitos. Né? O que está ao redor disso? O que está além disso? Né? O que você escolheu para você? Então, o cuidado que você está servindo para o seu corpo. Na dúvida, em relação à alimentação, é comida de verdade. Eu falo que é mais descascar do que abrir saquinho. Então, aos poucos nós estamos perdendo o hábito, porque dá mais trabalho, porque é mais barato, né? Ultraprocessados, hoje você compra um lanche e ganha dois. Então, mas é o que você escolheu para você, o que você quer. Quando as pessoas sentam aqui no consultório, eu falo assim: você quer mesmo? Você está decidido? Estou decidida. Eu falei assim: olha, porque no começo mudar hábito não é fácil. Mas se você for persistente, você leva isso, é um benefício que você leva para a sua vida. Então, é uma questão de escolha mesmo. Acho que a gente pode
tentar trazer aqui estratégias simples para a gente poder fechar isso aqui de uma maneira mais prática, né? Acho que o que as meninas falaram é super importante. Mas, ok, a gente fez os colaboradores identificarem o estresse, mas e aí, o que a gente faz com ele? Então, acho que é importante que seja estabelecida rotina, ter hora mesmo para dormir, para acordar, para fazer as atividades do dia a dia, para comer, inclusive. É importante ter, sim, uma rotina de atividade física regular. E aí eu não estou falando só de musculação, de corrida, a gente pode estar falando de uma caminhada, de uma dança, da natação, enfim, uma atividade que você goste de fazer. Pelo menos aí 3 vezes a semana, 30 minutinhos, né, por vez, pelo menos. Mas é importante que a gente libere aí substâncias que façam bem para o nosso cérebro e nos ajude a manejar esse estresse. Ter uma conexão social maior, então sim, tentar manejar tempo na nossa agenda para estarmos com os nossos amigos, os nossos familiares, isso também é importante. Hobbies, coisas que a gente gosta de fazer, seja a leitura como a Ana trouxe, escutar música, cozinhar, cuidar do jardim, coisas que te tragam bem-estar também precisam ser respeitadas no dia a dia. Nem que você coloque na agenda mesmo, 1 horinha por semana para fazer essas atividades. Escolhe o que você mais gosta de fazer, mas se planeja para que isso vire rotina, para que você tenha esse momento de descompressão. Às vezes, no dia a dia, na correria, eu sugiro até mesmo momentos de silêncio, sabe? Ficar quietinha. Eu, aqui, preciso da minha pausa entre uma consulta e outra, até para, às vezes, resetar a cabecinha, né? Não embolar uma história na outra. Então, o que eu, às vezes, sugiro muito, né, para os pacientes que saem misturando uma situação na outra, respira lá. Às vezes eu até sugiro pegar o cafezinho, mas evitar o excesso, obviamente, né? Porque senão a gente sabe que a gente propicia sintomas de ansiedade. Mas ficar quietinha, no silêncio. 1 minutinho, 2 minutinhos. Não estou falando que você tem que atrasar todos os seus afazeres. Eu uso muito como de forma prática para ficar no silêncio mesmo, porque o ambiente que eu fico tem muito barulho. Colocar um fone que ajude a cancelar mais o ruído externo, mas sem nada tocando, sem nada. Só mesmo para eu me conectar comigo, para que eu possa estar ali presente naquele momento, que eu possa relaxar. E tentar entender, né? Ter sempre essa mentalidade de que esses desafios do dia a dia são oportunidades para a gente crescer. Acho que são estratégias que a gente pode aí ter em mente para poder ter uma qualidade de vida melhor e manejar de uma maneira mais adequada esse estresse. Bem, gente, muito obrigado, tá? Ana, doutora Fernanda, Juliana, muito rica essa conversa e a gente aprendeu bastante com vocês hoje. Lembrando, o nome da campanha é Não Te Julgo, Te Ajudo. E vamos sempre estar à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Se vocês precisarem, vocês podem acessar os programas de apoio aos colaboradores que estão disponíveis no e-book que fica no Workplace, tá? É um e-book de benefícios. O material relacionado a esse podcast, ele vai ficar disponível nos meios de comunicação da Rede Santa Catarina, no formato de áudio e transcrito na íntegra, visando a acessibilidade para todos. Até a próxima e cuidem-se bem.